Bom, hoje nós temos mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Como vocês sabem, esse é um programa de palestras mensais, divulgação científica, de março a junho, de agosto a novembro, às vezes dezembro. E geralmente na terça-feira de cada mês. Nós gravamos as palestras e o DVD fica disponível na biblioteca. E agora nós temos um novo site que eu gostaria de mostrar para vocês, que está todos os vídeos das palestras. O endereço, vocês entram na página do IFISC, que é o www.ifisc.usp.br/ciência19h. E tem o alias, que é esse que está aparecendo lá na barra do menu, que é o www.ciência19h, IFISC USP. Mas mais fácil é entrar na página do IFISC/ciência19h. E hoje é um prazer, nós temos aqui o professor Natan Jacob Berkowitz. Ele é professor titular do Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo, né? E ele é um especialista, talvez o maior especialista de teoria de cordas e supercordas aqui no Brasil, né? O professor Natan, ele é americano e nasceu em Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, né? E veio para o Brasil há muitos anos atrás. Ele fez a graduação dele na Universidade de Harvard e o PhD na Universidade da Califórnia, com o professor Stanley Mandelstam, em supercordas. E ele fez vários postdocs na Universidade de Chicago, depois na Universidade de Stony Brook, na Universidade de Rutgers, em todas elas nos Estados Unidos, depois no King's College de Londres, e finalmente na USP, e depois ele foi contratado no Instituto de Física Teórica em São Paulo, alguns anos atrás. Ele tem alguns prêmios, eu vou citar dois aqui. Em 2009, agora no ano passado, ele ganhou o prêmio TWIS, que é o Third World Academy of Science, que é a Academia de Ciências do Terceiro Mundo. E ele tem um prêmio muito importante, de 2000, que na verdade é um grant, que é o Clay Mathematics Prize Fellow, que é muito prestigioso e poucas pessoas conseguem esse prêmio. O professor Natan tem dedicado a sua carreira ao estudo das teorias das supercordas, que ele vai explicar para a gente hoje o que é. Okay? E, ultimamente, ele tem se concentrado no formalismo de espinores puros, né, que é um formalismo para se estudar supercordas, em quantização, mantendo várias assimetrias da teoria de supercordas. Então, é um grande prazer ter hoje aqui o professor Natan. Muito obrigado. Queria agradecer o convite do Agostinho, que conheço há vários anos, e também sua presença aqui. Então, mudei um pouco o título, porque cientistas sabem que quando tem uma pergunta no título, a resposta é sempre não. Então, a pergunta era se supercordas é a física do futuro, e realmente eu não sei a resposta. Então, eu acho que o título melhor seria Introdução à Teoria de Supercordas. Então, eu vou discutir esses assuntos, e realmente os assuntos são mais para extrair perguntas de vocês. Então, assistir uma palestra, eu acho que você pode pegar em qualquer lugar da internet uma coisa sobre supercordas, mas a vantagem de eu estar aqui é que é para você poder fazer perguntas. Então, eu vou parar a cada 5 ou 10 minutos e perguntar se tem perguntas. Tá bom? Então, não segura a pergunta até o fim. Se você tem alguma pergunta, dependendo do tópico que eu vou apresentar. Então, eu vou começar com a motivação mais importante para estudar cordas, que é para resolver um conflito entre mecânica quântica ou física quântica e realidade geral. Então, a teoria de cordas, até agora, ao menos para a maioria dos físicos, o único modelo que resolve esse conflito de uma maneira que se chama perturbativa. Eu vou discutir um pouco o que quer dizer isso. Existem algumas outras tentativas para resolver esse conflito que exige coisas mais drásticas do que cordas. Então, vou discutir mais cordas nesta palestra, mas se tem perguntas, posso discutir também outros métodos. Então, a resolução que eu vou discutir é supercordas. Ele não somente resolve este conflito, mas ele prevê algumas coisas sobre outros aspectos de física, por exemplo, supersimetria de dimensões extras,
E também tem várias propriedades de teoria que eu vou falar brevemente sobre, por exemplo, Debranas, que são uma maneira para tentar entender não perturbativamente a teoria de cordas, e também a correspondência ADS-CFT, que pelos últimos 10 anos a maior parte de pesquisa na área de cordas é sobre essa correspondência, que usa cordas para aplicar para outras áreas de física. Por exemplo, recentemente para a física de íons pesados e também para matéria condensada. E depois vou concluir e dar algumas referências. Tá, então, o começo vai ser a motivação para estudar cordas, e eu vou supor que as pessoas sabem, parece que a maioria aqui já tem algum conhecimento de física no nível de graduação. Mas essas palestras não vão supor esse conhecimento. Então, dependendo da sua pergunta, vou tentar responder no mesmo nível como a pergunta. Então, sente livre para fazer qualquer tipo de pergunta. Então, na mecânica quântica, ou física quântica, as forças não são transmitidas instantaneamente, mas são transmitidas por causa de uma troca de partículas. Então, este é válido para todas as forças, incluindo as 3 forças que são mais entendidas no nível quântico, que são as forças no modelo padrão. Então, a força que todo mundo aprende primeiro é a interação eletromagnética, que, por exemplo, é responsável para a força que liga o elétron e o próton no átomo de hidrogênio. E, nesse caso da força eletromagnética, a partícula que transmite a força se chama um fóton. E partículas com carga eletromagnética sentem essa força por causa da troca desses fótons. Agora, o átomo de hidrogênio tem um tamanho típico de 10 a menos 8 centímetros. Então, essa é a força que é melhor entendido. E depois tem outras forças que são mais importantes nas escalas menores, que é a escala ou núcleo, por exemplo, a interação fraca, que também se chama a força que transmite, essa força fraca transmite a força que liga, por exemplo, os prótons e nêutrons dentro do núcleo do urânio e é responsável para a radiação. Então, as partículas que sentem a força fraca, eles carregam uma propriedade que chama isospin. Então, isospin é a propriedade que é análogo à carga para a força fraca. E a partícula que transmite a força da interação fraca se chama o bóson vetorial. Agora, a escala onde essa interação aparece relevante é menor do que a interação eletromagnética. Por exemplo, a escala do núcleo do urânio é tipo 10 a menos 12 centímetros, em vez de 10 a menos 8. Mais perto, o microfone. Obrigado. Então, a terceira força no modelo padrão se chama interação forte, ou também cromodinâmica quântica, onde as partículas que sentem a força, eles carregam uma propriedade que chama core. Então, por exemplo, os quarks dentro do próton carregam core, e a partícula que transmite a força se chama gluon. Então, essas 3 forças têm carga, isospin e core, e as partículas que transmitem as forças são os fótons, bósons vetoriais e gluons. Todas essas partículas já são bem entendidos no modelo padrão. Agora, existe uma 4ª força, que obviamente também é bem conhecida, que é a gravitação. E podemos usar a linguagem de mecânica quântica também para descrever esta força. Agora, obviamente, a escala onde esta força atua é relevante, é a escala muito maior. Em vez de ser 10 a menos 8, 10 a menos 12 centímetros, agora é 10 a mais 13 centímetros. Então, escalas planetárias. Agora, se usamos a mesma linguagem de mecânica quântica para a gravitação, a propriedade que faz o papel da carga agora é a massa. Então, partículas com mais massa, ou planetas mais massivas, sentem esta força com mais importância. E a partícula que transmite a força, a palavra que nós usamos é o graviton. Então, o graviton seria a partícula de mecânica quântica que transmite a força de gravitação. Agora, esta 4ª força é bem entendida, obviamente, quando as distâncias são grandes. Mas quando as distâncias são pequenas,
esta força tem relatividade geral, que é o nome dado para a gravitação, para a força de gravitação. Ele sofre uma contradição. Então, as contradições vêm do fato que, quando as distâncias são pequenas, a força vai para o infinito. Então, a força gravitacional, obviamente, vai como 1 sobre a distância quadrada. Então, se você tem partículas pontuais e a distância vai para zero, essa força vai para o infinito. Quando você tem divergências na física, em geral, isso implica que você não está entendendo bem o fenômeno, que existe alguma inconsistência. Agora, essa inconsistência, essa divergência também, quando você estuda eletromagnetismo clássico, também tem essa inconsistência, porque sabemos que quando uma partícula com carga negativa e com carga positiva se aproxima, também a força vai como 1 sobre a distância quadrada e vai para o infinito. Então, por que essa inconsistência da divergência não afeta também a força eletromagnética? Então, no modelo padrão, nós entendemos a força eletromagnética não somente usando linguagem clássica, mas também usando linguagem quântica. E a razão porque essa força eletromagnética não sofre dessa inconsistência é por causa de um processo que se chama renormalização. Então, quando você tem, por exemplo, um objeto aqui com 3 cargas mais, então, quando um elétron, por exemplo, se aproxima a este objeto aqui, este íon aqui carregado, ele vai sentir uma força por causa dessa atração. Mas existe uma propriedade para o eletromagnetismo que o vácuo realmente não é a situação sem nenhuma partícula. O vácuo pode polarizar e produzir pares de partículas com carga positiva e negativa. Então, este processo se chama polarização do vácuo, e produzindo essas partículas e antipartículas, ele neutraliza a carga deste objeto, deste íon, porque os elétrons que o vácuo produz vai ficar mais perto deste íon do que os pósitrons. Então, o par de partículas que o vácuo vai produzir quando ele polariza é um par de um elétron e pósitron, e o elétron vai ficar mais perto deste objeto aqui e vai neutralizar esta carga. Então, por esta razão, quando um elétron, outro elétron se aproxima aqui, ele não vai sentir uma força infinita, porque a força vindo da atração deste íon vai ser cancelada pela repulsão com estes elétrons aqui. Então, por esta razão, se chama blindagem. Você não tem essa divergência para a força eletromagnética. E, de fato, para as outras duas forças do modelo padrão, a força fraca e a força forte, também tem esse processo de renormalização. Então, as forças do modelo padrão não sofrem desse problema da realidade geral. Agora, para a realidade geral, não existe o processo de polarização. Uma razão simples para entender por que o vácuo não pode polarizar para cancelar a força gravitacional é porque não tem partículas com massa negativa. Então, eletromagnetismo, você pode ter o elétron e pósitron, um tem carga negativa, outro tem carga positiva, mas a gravitação somente tem massas positivas. Então, não tem nenhum jeito para cancelar esta força infinita quando duas partículas pontuais se aproximam. Então, esta é a maneira simplística para explicar por que a força gravitacional tem alguma inconsistência quando as distâncias são pequenas. Por que a força gravitacional é sempre atrativa? Então, está relacionado com o fato de que tem massas positivas e não tem massas negativas. Uma resposta, talvez, para alguém que sabe mais física, como você, é tem partículas com spins diferentes. Então, o elétron tem spin meia, o fóton tem spin 1, o graviton tem spin 2. Quando você tenta construir partículas que interagem via troca de partículas de spin 2, você descobre que a força é sempre atrativa. Então, é uma propriedade do spin 2 que ele pode acoplar somente com cargas positivas. Então, é só quando você escreve Lagrangiano, você descobre que essa é a única possibilidade. Então, a vácuo, para todas as forças, então a vácuo é independente das forças. A vácuo é
como estou esquecendo, é o fundo com energia mais baixa, o mais estável. Então, você pode pensar que ele seria o fundo sem nenhuma excitação. Por exemplo, eu não sei se você conhece o oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico tem um estado de fundo, que é o estado com energia mais baixa. Então, para mim, essa é a definição do vácuo. Agora, se você tem mais e mais forças diferentes, é o mesmo vácuo. Ele sente, obviamente, todas as forças, mas a vácuo é única. Ele é independente, não tem uma vácuo para a gravitação e outra vácuo para o eletromagnetismo. Não sei se respondi a sua pergunta. Tá, agora você está pegando da métrica. Então, o vácuo é uma função de todos os campos. Tem o campo eletromagnético, tem o campo eletrofraco, também tem o campo gravitacional. Então, é uma função dos campos e é a função que tem energia mais baixa. Então, quando você tem mecânica quântica, você não pode definir essa métrica ou outra. Vamos fazer eletromagnetismo primeiro, só para introduzir a linguagem. Para o eletromagnetismo, vácuo não é você fala que o campo eletromagnético é zero. Não é isso. É a configuração dos campos eletromagnéticos que tem energia mais baixa. Então, é mesmo para a gravitação. É a configuração dos campos, das funções da métrica que tem energia mais baixa. Então, não é métrica plano. Essa então, não é vácuo. Não significa ausência de espaço-tempo, o vácuo aí não, do jeito. Ausência não. Mesmo como o vácuo eletromagnético não quer dizer ausência de campo eletromagnético, não é isso. É o estado com energia mais baixa. Tá, então como que a supercordas resolve esse conflito? Então, obviamente, eu vou também discutir isso com linguagem mais simplística, mas se tem perguntas mais avançadas, eu posso tentar responder. Então, primeiro, o que é a definição da supercorda? Então, a ideia é que, em vez de as partículas são pontuais, então, no modelo padrão, as partículas são todas pontuais. O elétron é pontual, o fóton é pontual. Na teoria de cordas, as partículas são ressonantes de um objeto estendido. O objeto pode ser unidimensional e pode ser um objeto com extremos ou sem extremos. Então, esta é uma corda aberta, esta é uma corda fechada. Então, as vibrações ou ressonâncias destas cordas abertas e fechadas vão descrever partículas diferentes, dependendo como que a corda está vibrando. Então, o tipo, por exemplo, o spin e a massa de partícula vai depender como que esta corda está vibrando. Então, por exemplo, este pode ser um quark, este pode ser um elétron, etc. Agora, como que este ajuda a resolver este problema que eu mencionei antes? Então, uma maneira para ver como que resolve o problema é quando as partículas não são pontuais, as interações são mais suaves. Então, vamos ver isso olhando, por exemplo, a trajetória de uma partícula pontual. Então, essa é a direção temporal. Então, esta é uma partícula propagando no espaço-tempo. E agora, aqui é a interação. Você tem duas partículas aqui interagindo, eles criam uma terceira partícula. Se você quer, essas duas partículas se formam uma terceira partícula, que depois decai para produzir essas duas partículas. Então, este processo aqui descreve o espalhamento de duas partículas. Então, por exemplo, se este fosse um elétron aqui, este fosse um fóton, esse seria o diagrama que contribuiria para a força eletromagnética. Então, este descreve interações de partículas pontuais. Quando você tem objetos estendidos, em vez de ter esta trajetória, você vai ter uma superfície. Então, em vez de ter uma linha aqui, você vai ter uma superfície. Então, esta é a supercorda num momento tempo, e agora ela está propagando em tempo, está enchendo essa superfície. Quando você tem interações de duas supercordas, eles interagem aqui, formam uma terceira supercorda, que depois decai para essas duas. Agora, esse tipo de interação é mais suave do que esta. Como que eu vejo isso? Esta interação aqui tem estes pontos singulares. Então, esses pontos singulares são onde todas essas divergências acontecem. Aqui as interações são mais suaves. Se eu pergunto para você onde que fica a interação, você pode falar que é aqui. Mas realmente este ponto aqui não é muito diferente do que este ponto aqui. Então não tem nenhum ponto aqui onde eu posso dizer aqui acontece a interação.
Então, por esta razão, as interações de objetos estendidos são mais suaves do que as interações de partículas. Então, esta é uma maneira para entender por que os problemas de divergência de relatividade geral não acontecem quando, por exemplo, a força gravitacional é transmitida via ressonância da corda. Então, por exemplo, uma dessas ressonâncias seria o graviton, e se a gravitação realmente é transmitida via troca de uma corda, em vez de uma troca de uma partícula, existe a possibilidade que as divergências, de fato, as divergências vão ser eliminadas. Então, esta é uma maneira para entender como que a supercórdia resolve este conflito. Agora, eu mencionei na minha introdução que esta é uma resolução perturbativa, porque essas interações aqui são descritas um por um. Então, aqui é uma interação, aqui é outra. Então, é perturbativa, estou supondo que a interação é fraca, que realmente eu posso expandir nesse número de interações. E a teoria de supercordas é a única teoria disponível agora para resolver este conflito perturbativamente. Existem outras maneiras para tentar resolver o conflito, que você fala, por exemplo, o espaço-tempo é discreto. Então, esta é uma maneira para resolver o conflito, porque se o espaço-tempo é discreto, não existe possibilidade de duas partículas se aproximam. Porque, obviamente, se o espaço-tempo é discreto, ele só pode se aproximar até que a rede termina. Então, esta é outra maneira mais drástica para resolver o conflito, mas este tipo de resolução não é perturbativa e ele quebra várias simetrias que nós queremos preservar. Por exemplo, ele quebra invariância de Lorentz, porque se você tem espaço-tempo discreto, você não pode fazer uma rotação infinitesimal. Também causa problemas para a mecânica quântica, porque se você tem um espaço-tempo discreto, não existe a possibilidade de fazer uma translação temporal infinitesimal. Então, não pode nem definir o que significa DDT. Então, esta é para a linguagem das pessoas que sabem de mecânica quântica. Tá bom, então esta é a maneira para que a cordas ajuda a resolver o conflito e, obviamente, tem que fazer vários cálculos para realmente mostrar que esta resolução funciona, mas esses cálculos foram feitos e funcionam. Então, as supercordas é um modelo de gravitação quântica que não sofre dessas divergências. Uma outra maneira para, ao menos graficamente, mostrar por que supercordas ajuda, então este é tirado de um livro de Brian Greene. Se você estuda gravitação quântica, você pode tentar magnificar então, você pode tentar magnificar mais e mais o espaço-tempo. Então, você começa, por exemplo, numa escala onde o quadrado é tamanho 10 a menos 30 centímetros, depois 10 a menos 31, etc, etc. Você magnifica mais e mais. E se você estuda gravitação quântica, você vai começar flutuando. Tá, eu acho que foi isso mesmo. Obrigado. A métrica vai flutuar mais e mais, então o tamanho do quadrado vai começar a flutuar por causa das flutuações quânticas, e eventualmente a estrutura do espaço-tempo vai ser a flutuação vai ser tão drástica que você vai perder o significado do espaço-tempo. Então, isso acontece, se você estuda gravitação quântica, acontece numa escala muito pequena, 10 a menos 33, 10 a menos 34 centímetros, que chama a escala do Planck. Agora, a corda tem um tamanho próprio dele, que tipicamente vai ser o tamanho de 10 a menos 33 centímetros. Então, se você tem uma corda, é como um barco. Quando começa a flutuar, e as flutuações são na escala menor de 10 a menos 34 centímetros, o barco não vai sentir essas flutuações. Mas se a partícula foi descrita por uma coisa pontual, obviamente ele vai sentir todas essas flutuações. Então, esta é outra maneira pictórica para entender por que a teoria de cordas não sofre desses problemas de gravitação quântica. Tá, então, antes que responder mais perguntas, vou descrever algumas perguntas que frequentemente são feitas. Então, uma pergunta é do que é feito uma supercorda. Então, por exemplo, uma corda de violino é feita de aço. Agora, na teoria de supercordas, todos os objetos são feitos da mesma corda. Todas as partículas fundamentais são ressonâncias do mesmo objeto, da supercorda.
É como as notas de violino descrevem todos, as notas da corda de um violino descrevem todas as partículas. Então, não existe alguma coisa mais fundamental. É um objeto matemático, esta supercorda, mas não é, por exemplo, a tensão da supercorda não vem por causa de uma força eletromagnética dentro da corda. Então, tudo é feito do mesmo material. Agora, supercorda, como mencionei, é um objeto unidimensional. Você pode perguntar por que não construir partículas que são ressonantes de objetos bidimensionais ou três-dimensionais, membranas, cubos, etc. E a resposta é, se você tenta descrever partículas como ressonantes desses objetos bidimensionais ou tridimensionais, você vai descobrir que as flutuações são muito mais complicadas. As vibrações de uma corda, ele tem um espectro discreto. Quando você descreve as ressonâncias de uma membrana, as ressonâncias não são mais discretas. Você vai descobrir que ele tem muitos graus de liberdade, muitos mais graus de liberdade do que você quer para descrever um espectro de partículas. Então, você não pode usar, por exemplo, as ressonâncias de uma membrana para descrever um espectro de partículas que tem massas discretas, que quer dizer, não tem um contínuo de massas. No entanto, você pode usar membranas para descrever estados ligados de cordas. Estados ligados, acontece que quando você descreve estados ligados, eles têm um espectro contínuo. É diferente do que estados ou partículas fundamentais. E na teoria M, de fato, você usa membranas para descrever estados ligados de cordas. Uma terceira pergunta frequente é qual o tamanho de uma corda. Então, o tamanho, obviamente, é pequeno. Se fosse grande, nós já tivéssemos visto em experiências. E o tamanho depende de como que a corda está vibrando. Mas o tamanho típico é do ordem de 10 menos 33 centímetros, que é exatamente o tamanho onde os efeitos da gravitação quântica começam a ser relevantes. Então, se você faz experiência que vai somente poder perceber distâncias maiores de 10 menos 33 centímetros, você nunca vai poder distinguir uma cor de um objeto pontual. Mas, obviamente, para resolver o problema da gravitação quântica, ele tem que ter um comprimento finito, que não seja zero. Benita, é só para entender que você mostrou aquela figurinha do livro do Green, que coloca o tamanho de uma corda típica com flutuações do espaço-tempo. Só para entender assim, isso aí é só para comparar, ou realmente, mesmo em supercordas, você acredita que a estrutura, em muito pequena escala, flutuaria? Que é o que eu tinha entendido, assim, como você não quer abrir mão, por exemplo, de invariância de Lorentz, então, a rigor, você acreditaria que o espaço-tempo ele é rigorosamente plano, Minkowski rigorosamente, ou não? Tá, então, neste momento aqui, eu não estou entrando no pergunta de background curves. Isso que está perguntando. Estou considerando flutuações quânticas de um background qualquer. Então, pode ser plano, mas não precisa ser plano. Mas, obviamente, a curvatura do background clássica é menor do que esta curvatura causada pelas flutuações. Não, tudo bem, mas, em princípio, gravitação vai acabar sendo a própria manifestação, ou seja, interações entre cordas. Sim. Eu não estou entendendo a existência ainda subjacente de uma estrutura que ainda flutua. Ou seja, apareceria que ainda precisaria de uma teoria para essa flutuação, que não viria de cordas. Eu não sei exatamente o que você está perguntando. Então, esta figura é só a figura na imaginação do Green. Não, mas certo. Para definir a teoria de cordas, você precisa ter uma métrica. Como, por exemplo, para definir a teoria do eletromagnetismo, você precisa de uma métrica. Mas então o espaço de fundo não é, e essa métrica não pode ser rigorosamente plana. Então, você pode... Então, a métrica que você escolhe para descrever a teoria de cordas, neste momento, você tem que escolher a sua métrica. Você pode escolher a sua métrica ser plano, você pode escolher ser curva, ele tem que satisfazer a equação do Einstein, mas essa escolha do método você faz antes que definir a teoria. Então, você está levantando uma pergunta que está relacionada com a independência do background. Então, eu não mencionei isso, mas quando você tem uma teoria de eletromagnetismo, você, em geral, quando você faz cálculo, você tem que fazer perturbação sobre algum escolha do campo eletromagnético. Você normalmente escolhe o campo eletromagnético ser zero e você considera flutuações sobre o campo eletromagnético zero.
essa se chama perturbação, teoria de perturbação. Se você quer usar teoria de perturbação para gravitação, você tem que fazer a mesma escolha. Você escolhe uma métrica fixo, que você pode ser plano ou qualquer um, e você faz suas perturbações sobre esta escolha. Então, quando você quer descrever a teoria perturbativamente, você tem que fazer essa escolha. Neste momento, a teoria de cordas é só definida usando esta perturbação. Então, não sabemos como definir a teoria sem fazer esta escolha. Agora, sua pergunta, eu acho, é se existe uma maneira para definir a teoria sem fazer esta escolha. E ainda não temos essa definição. Então, eu não sei se esta é a resposta à sua pergunta. Sim, parcialmente sim, mas eu só queria entender o seguinte. Se você, mesmo em teoria de cordas, você, além de ter a corda, você ainda tem um grau de liberdade dinâmico para a própria geometria do espaço-tempo. Tem. Então, tem a métrica... Que não é a supercorda. Que não é Não, a supercorda tem o graviton. O graviton é um estado da supercorda. É um estado de supercorda. Então, você tem as flutuações. Então, uma dessas flutuações desta corda descreve o graviton. E o graviton seria a perturbação da métrica, igual como o fóton seria a perturbação do campo eletromagnético. Tá, mas então a métrica de fundo, ela não tem dinâmica. Igual como o campo eletromagnético do fundo. Então, quando você faz a eletrodinâmica quântica, você começa com o campo eletromagnético de fundo, e depois você tem as flutuações dele, que são os fótons. É a mesma coisa. Começamos com a métrica do fundo de gravitação, e as flutuações são os gravitons. Estamos flutuando sobre a métrica escolhida. Então, eu não sei se... Então, você está... A corda está descrevendo a perturbação. Não tem graus adicionais. Tem uma diferença... Sim. Então, a diferença é que cordas abertas têm extremos, cordas fechadas não têm. As partículas que eles descrevem são diferentes. Tá. Então, a corda aberta, em geral... Então, depende... Vamos fazer a supercorda. A corda aberta descreve os campos de gauge. Por exemplo, o eletromagnetismo, campos de spin 1, desculpa. Então, o campo eletromagnético, o fóton, seria uma corda aberta. Os campos gravitacionais seriam cordas fechadas. Também tem matéria. Então, dependendo da matéria, alguns tipos de matéria, por exemplo, os quarks, seria relacionado às cordas abertas. Então, dependendo eu teria que entrar em mais detalhes sobre a teoria de supercordas, mas talvez a maneira mais simplista para responder é os campos de Yang-Mills são de cordas abertas e os campos gravitacionais são de cordas fechadas. Primeiro, como se chegou nesse tamanho de 10 elevado a menos 33 centímetros? E esse tamanho tem alguma coisa a ver com o chamado comprimento de Planck? Sim. Então, a maneira para... Eu acho que você já respondeu a sua pergunta, mas você tem os constantes H cortada, a velocidade de luz, C, e o constante gravitacional, G, que é a constante de Newton. Destas três unidades, você consegue construir uma unidade de comprimento. Então, se você pega os valores desses três, você combina para ser unidade de comprimento, você vai chegar a 10 menos 33 centímetros. Tá. Então, a teoria de supercordas é construído para bater com gravitação clássica. Então, tem um parâmetro a mais com a teoria de supercordas que chama tensão. Então, eu não vou escrever a lagrangiana para vocês, mas se eu tinha escrito a lagrangiana, existiria um parâmetro, que é tensão, que carrega unidades, que você pode escolher o valor de tensão. E esse vai determinar o comprimento. Agora, você gostaria que a teoria de cordas reproduz a gravitação quando as energias são pequenas. Então, você quer que ele bate com a realidade geral quando as distâncias são grandes. Para bater com a realidade geral, você tem que escolher a tensão até propriedades tal que o comprimento seja constante de Planck. Então, esta é a maneira que o comprimento o tamanho da corda é fixo. É para bater com a realidade geral quando as distâncias são grandes.
Oi, Natan. Tudo que você falou até agora não faz referência à palavra super, né? Podia ser só corda, mas você põe sempre super. Talvez pudesse explicar um pouco por que super. Este é o próximo assunto. Tá, então a pergunta é como você constrói, como todas as propriedades do partícula surgem só como uma de vibração da corda. Tá, então primeiro, a vibração tem amplitude e também tem comprimento da onda. Então são dois parâmetros. Mas quando você tem um objeto estendido, você também pode ter o spin, porque ele pode estar girando. Então este se chama corda bosônica. Se tem uma corda bosônica, tem essas propriedades aqui. Se tem supercorda, também tem outras variáveis que eu não posso desenhar, que são variáveis fermiônicos. Mas mais ou menos é isso. Você tem o spin e você tem a amplitude da vibração. Então, esse vai gerar a massa e o spin. Então, o próximo assunto é quais são as previsões da teoria. Então, obviamente, eu queria convencer você que ele resolve esse problema de gravitação quântica, mas porque vai ser muito difícil fazer experiências com tamanhos tão pequenos, temos que extrair alguma previsão. Então, o que é supersimetria? Então, as partículas que conhecemos até agora são divididas em dois tipos, bósons e férmions. Os bósons descobertos até agora são os transmissores de força. O fóton, o gluon, o graviton, etc. E a diferença, a maneira para definir a diferença entre o bóson e o férmion é quando você multiplica os dois bósons e troca a ordem, você não troca o sinal. Quando você tem férmions, os férmions que conhecemos até agora são a matéria, elétron, neutrino, quark, etc. Quando você troca a ordem, quando você multiplica dois férmions e troca a ordem, você tem uma troca de sinal. E por isso, por exemplo, se você escolhe F1 é igual a F2, o produto tem que ser zero, que é o princípio de exclusão para férmions. Agora, a natureza tem essas duas partículas e existe uma simetria que a teoria de cordas prevê para estes dois tipos de partículas, que relaciona as interações e as massas dos bósons com as interações das massas dos férmions. Essa simetria que se chama supersimetria. Então, ele prevê, se não fosse quebrada, prevê para cada ressonância de uma supercorda que descreve um bóson, existe outra ressonância que descreve um férmion com massa e carga iguais. Agora, nós sabemos que se esta simetria existe, ela tem que ser parcialmente quebrada, porque as massas dos bósons e férmions que conhecemos até agora são diferentes. Então, ainda não está experimentalmente verificado que essa simetria existe. Agora, obviamente, existem experiências tentando confirmar essa supersimetria. O mais atual está no Genebra, no CERN. E a teoria de cordas prevê que esta supersimetria para altas energias é uma simetria da natureza. Agora, existem outras simetrias que nós conhecemos, por exemplo, a simetria eletrofraca, que é uma simetria do modelo padrão, mas ela é quebrada quando as energias são baixas. E, obviamente, a supersimetria, se é uma simetria da natureza, também tem que ser quebrada quando as energias são baixas. E as supercordas não prevê em qual energia ela vai ser quebrada. Então, nesse sentido, não é uma previsão que vai dizer para você, se você faz experiência de tal energia, você vai observar a supersimetria. Agora, a pergunta é por que nós precisamos de supersimetria? Então, na teoria de cordas, como já foi mencionado por professor Corbally, existe uma versão da cordas que não tem supersimetria, que chama corda bosônica. Nessa teoria, só tem as ressonâncias são todos bósons. Então, obviamente, se você quer reproduzir a natureza, você precisa ter férmions. Então, a teoria de cordas bosônicas, obviamente, não bate com a natureza. Mas tem outro problema da corda bosônica, que essas interações aqui para a corda bosônica vai ter divergências. Então, embora é mais suave do que partículas pontuais, a teoria de cordas bosônicas ainda tem divergências. Então, para eliminar as divergências da corda bosônica, você precisa introduzir a supersimetria. Você precisa introduzir uma corda que tem ambos os bósons e férmions, e esta teoria de cordas precisa também ter essa simetria, que chama supersimetria. Então, esta é
a motivação teórica para introduzir a supercorda. Então, por isso este adjetivo super para a corda. Sim. Já que estamos no super, ano passado apareceu um PRL de um trabalho tradicional de teoria de campos, supergravidade, acho que n igual a 10 em 4 dimensões, que é finito até 3 loops. Sim. O pessoal levou 10 anos para calcular isso aí. Tá. Agora, uma teoria que é finita até 3 loops, depois de 10 anos, para mim tem 95% de chance que seja finito até todas as ordens. O que você acha? Não. Então, eu vou explicar por quê. Então, quando você tem uma teoria com supersimetria, mas não sendo a supercorda, você pode provar que existe, então, para a pessoa que sabe um pouco sobre a teoria de renormalização, para eliminar divergências, uma maneira para eliminar divergências é se você prova que um contratermo não seja possível. Então, quando você tem mais simetrias, a possibilidade de produzir contratermos é mais difícil, porque contratermo tem que preservar todas as simetrias que a teoria tenha. Para a gravitação pura, você pode provar que um loop não tem divergência. É por causa das simetrias da teoria mesmo, que é invariância de diffeomorfismo. Quando você começa a aumentar o número de supersimetrias, você aumenta o número de loops que é finita. Então, você mencionou este N. Então, N igual a 1 é o mais simples. N igual a 1 você pode provar que é finito até 2 loops. Tem N igual a 4, tem N igual a 8. Então, N igual a 8 é o máximo que você consegue ter. E N igual a 8 é a teoria que as pessoas checaram até agora 4 loops. Mas você pode provar, usando só a supersimetria, que a teoria é finita até 4 loops. Então, o próximo teste vai ser 5 loops. Então, 5 loops é o ponto onde a simetria em si não é suficiente. Então, embora tenha um piada que eu posso... Então, isso não tem nada a ver com cordas. Queria saber quais são os números primos. Então, tem o matemático, o físico e o engenheiro. Então, o matemático... Tá, 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo... Eu não sei como provar quais são os números primos. O físico fala 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo... Desculpa, 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo... Todos os números ímpares são primos. Depois, engenheiro. 1 é primo, 2 é primo, 3 é primo, 4 é primo, 5 é primo... Tá. N igual a 2, então N igual a, você pode checar, então, gravitação pura. Então, para provar que uma teoria tem uma divergência, você tem que fazer o cálculo de todos os diagramas e checar que a divergência não é cancelada. Para gravitação pura, para provar que a divergência de 2 loops demorou um grupo, acho que 2 anos para fazer. E é um trabalho enorme. Agora, N igual a 2, para fazer o cálculo, é possível que é finito. Ninguém provou que N igual a 1, gravitação N igual a 1, tem divergência. Porque você teria que fazer um cálculo de 3 loops, que é um trabalho enorme. E se o resultado esperado é divergente, então você não ganha nada, porque você faz um trabalho de 2, 3 anos, você obtém o resultado esperado e ninguém lembra de você. Então, é por isso. As pessoas que provaram que é finito até 2 loops, que é divergente a 2 loops, gravitação pura, eu sei os nomes, mas eu acho que eles não têm emprego agora. Então, esse é o problema. Então, a pergunta é, quais são as simetrias da natureza? Então, por exemplo, invariância de Lorentz, que se você... Primeiro, invariância de translação. Se você faz uma experiência aqui e faz uma experiência em outro país ou em outro planeta, obviamente, e a experiência não depende localmente, se você fala qual língua que as pessoas falam, isso depende do país. Mas se você espalha partículas aqui ou na França, você vai ter o mesmo resultado. Essa é a invariância de translação. Se você faz uma experiência que não depende da direção em que você faz a experiência, essa é a simetria da rotação. Então, essas são simetrias que nós entendemos. Outra simetria que não é tão óbvia é a simetria de Lorentz. Se você faz um boost,
Ou se você faz uma experiência num trem andando, é independente da velocidade do trem. Então, estes tipos de simetrias nós entendemos como simetrias de Poincaré. Existem outras simetrias, por exemplo, o eletromagnetismo tem certas simetrias que nós conhecemos, por exemplo, simetria de paridade, que são simetrias discretas. Então, essas são simetrias de natureza que já foram verificadas. A supersimetria é mais uma simetria que ainda não foi verificada, mas é o mesmo tipo de simetria como essas simetrias de Poincaré que eu mencionei, simetrias de translação, etc. Tá bom. Tá, então, o próximo. Então, outra coisa que a teoria prevê é dimensões extras. Então, nosso mundo parece ter 3 dimensões de espaço e 1 dimensão do tempo. Agora, eu falo parece porque existe a possibilidade de que temos mais dimensões espaciais, que não foram vistos porque eles são tão pequenos que não tinham experiências que podiam observar essas dimensões tão pequenas. Então, se o comprimento da onda de luz não seja menor do que o tamanho da dimensão compactificada, a experiência não vai poder observar essas dimensões. Então, existe a possibilidade. Então, a teoria de cordas exige que tenha mais dimensões. E, de fato, exige que tenha, em vez de 3 dimensões, tem 9 dimensões de espaço. E 1 dimensão do tempo. Ele não pode... Uma pergunta natural é por que não tem mais dimensões do tempo? A razão é porque, se você quer preservar as propriedades de mecânica quântica, que é conservação da probabilidade, você precisa ter somente 1 dimensão do tempo. Mas as dimensões de espaço, 3, 4, 5, 6, etc., a mecânica quântica não determina. Você pode construir uma teoria consistente com mais dimensões de espaço. E para essa teoria ser consistente, ele exige mais dimensões de espaço. Uma maneira para entender por que a teoria de coisas exige mais dimensões de espaço é quando você tenta construir uma teoria consistente de objetos estendidos, existe uma dificuldade, que a teoria de cordas, eu já mencionei para você, não existe nenhum ponto aqui onde eu posso identificar, aqui está a interação. Quando você tem teorias desse tipo aqui, você tem que tomar cuidado que essa teoria tem invariância de Lorentz. Porque quando você faz uma mudança de referencial, o ponto que você identifica como ponto de interação vai mudar para outro ponto. Então, é difícil para a teoria preservar causalidade. Nesse tipo de teoria aqui é muito mais fácil, porque este ponto de interação, quando você faz um boost, vai para outro referencial, este ponto de interação vai ficar como um ponto de interação. Mas quando tem objeto estendido, é mais difícil fazer isso. E, de fato, você descobre que a teoria somente é causal, ele preserva a invariância de Lorentz, se a teoria tem 9 dimensões espaciais. Agora, obviamente, tem que fazer cálculos para mostrar isso, que não vou tentar fazer aqui. Tá, então, por que não vimos até agora essas dimensões adicionais? Uma possibilidade é porque eles são tão pequenas que as experiências que foram feitas até agora não tinham precisão suficiente para observá-las. É como a circunferência deste lápis, se você está muito distante, este lápis vai parecer unidimensional e não ter esta dimensão circunferencial. Agora, infelizmente, se queremos tirar previsões da teoria, as previsões que vamos tirar vão depender como que essas dimensões são compactificadas. E esse realmente é o problema mais difícil ou mais sério nesse momento para a teoria de cordas. É entender como que essas dimensões adicionais são compactificadas. Porque para tirar previsões, nós precisamos saber as dimensões dessas e a forma dessas dimensões compactificadas para determinar o espectro das massas de partículas que saem dessas vibrações da corda. É possível que no futuro, se fazermos experiências com energias suficientemente altas, vamos aprender sobre essa compactificação. Por exemplo, vamos observar essas dimensões extras e vamos poder determinar como que elas são compactificadas. Mas isso, obviamente, depende dessas experiências. Possivelmente, essas experiências podem ser feitas tentando tirar dados do universo jovem.
Então, no começo do universo, logo depois do Big Bang, as energias altas foram disponíveis e se conseguimos extrair esses dados, talvez fazendo observações cosmológicas, vamos poder observar essas dimensões compactificadas. Outra possibilidade, talvez menos provável, é que nos aceleradores vamos observar evidências para essas dimensões compactificadas. Tá, então, essas foram as previsões, se você quiser, para provar que a teoria de cordas realmente é uma teoria que descreve a natureza. Você falou que é uma teoria, né? E você falou em experimentos. Então, tem um cara chamado Kuhn, eu acho que foi o Kuhn, né? Ele diz que para uma teoria merecer esse nome, ela tem que ser possível falsificá-lo. Sim. Quer dizer, tem que ver se ela pode estar errada. Sim. Para isso, você precisa uma previsão, sim ou não, Sim. uma experiência que ou sim ou não. Sim. Agora, com esse problema da compactificação, parece que não tem isso aqui, porque se você observar a supersimetria, não prova nada. Tá, então, vamos lá. Então, a experiência, para satisfazer este critério, eu tenho que explicar para você uma experiência. Eu não tenho que desenhar a experiência. Então, uma experiência que pode ser no futuro feito, que eu não sei como fazer, porque não temos as energias disponíveis agora, é fazer uma experiência que na escala de energia de 10 a menos 33 centímetros. Se eu consigo fazer uma experiência que com precisão de 10 a menos 33 centímetros, eu vou poder distinguir as cordas, eu vou ver as cordas. Eu vou ver as cordas vibrando. Então, se eu consigo, por exemplo, construir uma experiência que consegue distinguir uma teoria de partículas pontuais de uma teoria de cordas, eu posso comprovar facilmente a teoria de cordas. Agora, o quê? Não é válido? Isso que você está falando não vale, porque essa experiência possivelmente vai ser feita daqui a uns 10 mil anos, vamos dizer assim. Tudo né? bem, mas eu não entendi. Estamos falando de filosofia? Eu posso dizer também, não, eu acredito em Deus. No dia que perguntar para ele, ele me vai falar se está certo ou errado. É mais ou menos nesse nível. Tá, então vamos lá. Então, supõe que... Então, você está perguntando como que eu provo que a teoria de cordas é uma teoria melhor do que outra teoria. Porque nós temos uma gravitação... Não, tá. Temos uma teoria de gravitação. Eu acho que você aceita a teoria de gravitação. Você aceita a mecânica quântica. Tá. Então, gravitação quântica é uma teoria que nós temos que explicar. Nós temos que resolver o problema de mecânica quântica com gravitação. Então, precisamos construir um modelo que contém gravitação e contém mecânica quântica. A teoria de cordas satisfaz esse critério. Agora, para você falar que a teoria de cordas é útil ou inútil, você tem que me dizer se existe outra teoria que satisfaz esse critério. Ele inclui gravitação e mecânica quântica. Não, se você... Não, então, como... Eu quero que, num tempo razoável, vamos dizer, menos de 50 anos, né, você tenha uma experiência que você diz, essa teoria está correta ou não? Porque assim a física vai para frente. Agora você dizer, não, eu sou o único cara existente, né? Isso não vale. Porque existem duas maneiras para construir. That's the only game around. No, that's not true. Não, existe várias maneiras para construir uma teoria. Uma maneira que Einstein usou com muito sucesso é você procura uma contradição entre teorias já existentes. Então, por exemplo, ele construiu realidade geral observando uma inconsistência entre outras duas teorias. Agora, felizmente para ele, foi verificado logo depois que a realidade geral realmente descreve a natureza. A teoria de cordas não tem essa felicidade. Agora, existem previsões da teoria, por exemplo, supersimetria. Se não fosse... Mas supersimetria não é uma previsão da teoria? Não, é uma previsão. Eu falei que é previsão. Você quer dizer em qual energia é uma previsão. Então, eu posso dizer, existe uma compactificação de cordas que prevê que ele vai estar aqui. Existe outra compactificação que vai prever que ele é aqui. Agora, supõe que eu esqueci cordas, vamos para outro modelo. Então, tem o modelo GUT. O GUT é Grand Unified Theory. Então, você pode perguntar, este GUT aqui prevê
esta supersimetria dessa energia. Outro prevê em outra energia. Então, obviamente, você pode produzir 1000 teorias, um prevê um aqui, outro prevê outro aqui. Então, você tem uma teoria para qualquer escala que você quer quebrar, você constrói outra teoria. Então, para mim, isso é tão inútil como a teoria de cordas, porque para qualquer energia, você constrói uma teoria que prevê isso. Então, a teoria de cordas, ainda não sabemos em qual energia a supersimetria é quebrada. Então, estamos esperando experiências nos aceleradores, nós dar mais dicas. Então, nós não temos todos a informação neste momento para extrair essas previsões que você está desejando, que todo mundo está desejando. Nós precisamos mais evidência experimental. Então, se o acelerador, se em Genebra, então, qual é a situação de física teórica agora? Física de partículas agora. O modelo padrão descreve perfeitamente toda a física que já foi observado pelos últimos 20 anos, menos o neutrino massivo, que os aceleradores não estão dando muita informação sobre isso. Então, a única dica que nós temos, por 20 anos, 30 anos, é este problema de gravitação quântica. Esta é a única coisa que não cabe no modelo padrão. Que sabemos que tem coisa além do modelo padrão, porque gravitação existe. Então, tem que ter alguma coisa que não está descrito no modelo padrão. Então, toda esta força dos físicos é tentar entender como você unifica este modelo padrão com gravitação. Existem várias maneiras para tentar, mas a teoria de cordas até agora é o candidato mais forte para unificar esses dois. Agora, se tem uma coisa melhor, todo mundo vai para a sua coisa melhor. Então, o problema é que não temos experiências novas não é problema de cordas, é problema de toda a física de partículas. Então, obviamente, se surgiu uma experiência amanhã que vai dizer cordas está no caminho errado, vamos ter que fazer isso, todo mundo vai seguir aquele outro caminho. Mas, infelizmente, pelos últimos 20 anos, não temos essa experiência que fala para nós, este é o caminho certo. Então, este não é problema de cordas, é problema... Por que ninguém mais faz GATS? Por que ninguém faz mais Technicore? É porque os problemas teóricos são piores do que os problemas teóricos de cordas. E as evidências experimentais não são suficientes para dizer para nós qual é o caminho certo. Então, temos que seguir o caminho usando a linguagem de teórica. Então, deixa eu só... É uma coisa que já morreu, mas é só para entender em que... até início da década de 90, algumas pessoas, e eu queria saber o quão forte era isso que eles chamavam de previsão, dizia que supercordas tinham uma previsão, que a constante cosmológica seria negativa. Não, isso nunca foi feito. Então, mas algumas pessoas falavam que até que ia... E tanto é que eu lembro que quando o pessoal brincava, né, que a única coisa que supercordas previa acabou que era a constante cosmológica negativa, acabou não se verificando, mas isso não foi problema, porque dava para acomodar também uma constante cosmológica positiva. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque você levantou o assunto. Então, se supersimetria não fosse quebrada, a constante cosmológica seria 0. Então, essa é uma propriedade não somente de supercordas, mas qualquer teoria supersimétrica. Sabemos que a supersimetria é quebrada. Se a supersimetria fosse quebrada e a teoria seja estável, uma situação estável, então os únicos vácuos supersimétricos estáveis teria constante cosmológica negativa. Mas nós sabemos que o universo não é estável. Ele tem esse período, ele está crescendo, está acelerando, etc., tem inflação. Então, a questão do constante cosmológico seja positivo ou negativo depende de... Quando você tem uma solução que depende do tempo, ele pode ser positivo ou negativo. Então, é só quando você tem uma solução estática, você pode afirmar que é constante cosmológico negativo. Em geral, quando você analisa o espectro de energias de um problema quântico, você consegue determinar a dimensionalidade dele, apenas olhando para o espectro de energias. Sim. Acontece que quando você tem um sistema que está submetido a algum tipo de condição de contorno ou a aspectos topológicos, você pode ter um problema em que ele apresenta, analisando o espectro, você olha e fala, não, tudo bem, tem uma dimensão D, mas na verdade ele esconde uma dimensão. Ele pode ter uma dimensão a mais ou talvez mais dimensões. A minha pergunta é, como que a teoria de supercordas explica o fato dessa compactificação de dimensionalidade e
se há alguma relação de estrutura topológica ou homotópica relacionada. Eu não sei se entendi bem sua pergunta, mas existem várias maneiras para o espaço ser compactificado. Ele não tem que ser, por exemplo, compactificado em dimensões circulares, em configurações circulares. Se você tem várias dimensões compactificadas, tem várias propriedades topológicas dessa compactificação. As propriedades da teoria, por exemplo, de supersimetria preservada, depende desta topologia. Então, a teoria não prevê qual é a compactificação, mas ele permite compactificações diferentes. Eu não sei se, eu acho que não respondi sua pergunta, mas eu não entendi muito. O espectro vai depender dessas propriedades. Tá. Eu tenho mais duas transparências. Eu vou pular de Debranas. Eu queria mencionar uma coisa que eu acho que é importante. Então, nos últimos 10 anos, a maior parte dos físicos estudando cordas usa esta correspondência. Então, eu não vou entrar nos detalhes da correspondência, mas é importante que ele relacione a teoria de cordas com a teoria do gauge. Então, a teoria de gauge, por exemplo, pode ser do Yang-Mills, do eletromagnetismo, ou também da força forte, do cromodinâmica quântica. Então, você relaciona algum cálculo feito usando uma teoria gravitacional com um cálculo feito usando a teoria do gauge. E, de fato, uma propriedade interessante é quando a força gravitacional é fraca, a força, por exemplo, do eletromagnetismo ou do cromodinâmica quântica é forte. Então, está relacionando uma teoria fracamente acoplada com outra teoria fortemente acoplada. Então, se você faz perturbação nessa teoria gravitacional, você consegue entender propriedades não perturbativas da força na teoria do gauge. E esta correspondência tem várias aplicações, porque tem várias áreas de física que exigem entendimento de acoplamento forte, ou acoplamento não perturbativo. Então, alguns exemplos, por exemplo, os íons pesados, quando você espalha íons pesados nos aceleradores, é muito complicado e exige entendimento de cromodinâmica quântica quando a interação é forte. E você pode estudar essas colisões de íons pesados usando esta correspondência, fazendo cálculos usando só a gravitação fracamente acoplada. Então, esta é uma aplicação forte, uma aplicação importante da teoria de cordas. E outra aplicação é também para tentar entender propriedades, por exemplo, supercondutividade, que também vem de interações de acoplamento forte do eletromagnetismo, e você estuda essa interação usando a correspondência e gravitação fracamente acoplada. Então, esta é uma aplicação de cordas que não tem nada a ver com, por exemplo, a unificação de forças. Esta é uma aplicação de teoria para outras áreas de física, por exemplo, íons pesados e matéria condensada, que nos últimos 5, 6 anos, ele atraiu muito interesse à teoria. Tá, eu vou chegar às conclusões e depois abrir para mais perguntas, porque estamos chegando ao fim. Tá, então, o motivo para estudar a teoria de cordas vem da resolução do conflito entre gravitação e mecânica quântica, realidade geral e mecânica quântica. Existem outras maneiras para resolver esse conflito, mas as outras maneiras, em algum sentido, são mais radicais. Eu mencionei por exemplo, descrevendo o espaço-tempo, tem outros, mas a teoria de cordas é uma maneira mais convencional para resolver o conflito, no sentido que você só estende ou generaliza o conceito de partícula pontual para um objeto estendido, você preserva todas as propriedades, por exemplo, mecânica quântica e invariância de Lorentz. Tá. Agora, existe a possibilidade que a teoria de cordas não somente descreve a gravitação quântica, mas descreve todas as forças numa linguagem unificada. Nesse sentido, seria uma teoria de tudo. Agora, obviamente, para testar essa possibilidade, precisamos muitos mais dados experimentais que não temos agora. Precisamos, por exemplo, saber como que essas dimensões extras são compactificadas e, sem saber essas compactificadas, não podemos prever, por exemplo, as massas e as interações das partículas. Mas, se por alguma razão nós conseguimos identificar a compactificação,
Por exemplo, se surgir alguns dados dos aceleradores que dá dicas qual é a compactificação que a teoria necessita, este possivelmente vai dar previsões sobre o espectro de partículas. Então, obviamente, temos que esperar mais dados experimentais e talvez em Genebra vai sair esses dados, talvez não. Tá, então, outra possibilidade vem dos dados cosmológicos. Então, nesse momento, estamos acumulando um monte de dados cosmológicos e é difícil, obviamente, tirar dados úteis de todas essas experiências, mas talvez no futuro vamos conseguir entender, por exemplo, o universo perto do Big Bang, analisando esses dados. Se conseguirmos fazer isso, vamos talvez poder analisar o universo quando as energias eram tão altas que a escala de gravitação quântica fosse relevante. E talvez este vai ser útil para testar a teoria de cordas. Mas, outra vez, temos que esperar até termos mais informação vindo desses dados. Tá, então, além desta possibilidade de descrever uma teoria unificada de todas as forças, nós já temos aplicações da teoria via esta correspondência ADS-CFT e também tinha várias aplicações para matemática que surgiu da cordas. Então, tem várias aplicações para outras áreas de física e matemática que vêm de cordas e de algum sentido, é uma maneira para julgar se a teoria é uma teoria bem-sucedida ou não. Então, obviamente, verificação experimental é uma maneira para julgar uma teoria, mas tem teorias de matemática que não tem nenhum dado experimental. É uma teoria útil para, por exemplo, juntar outras áreas de conhecimento e mostrar ligações entre áreas de conhecimento que antes não eram entendidos. Então, esta é uma aplicação que já funcionou para a teoria de cordas e eu acho que no futuro também vai surgir outras aplicações desse sentido da teoria de cordas. Então, vou só dar algumas referências. Então, essas referências são para leigos. Tem artigos de divulgação que eu escrevi. Também tem um livro de divulgação do Brian Greene. E para a pessoa, aluno de pós-graduação que quer estudar cordas, a sugestão é a seguinte. Primeiro, você tem que entender a realidade geral. E depois tem que entender a teoria quântica de campos. Então, antes que estudar a teoria de cordas, você tem que entender esses dois assuntos. Depois de estudar quântica de campos e realidade geral, existem livros técnicos, por exemplo, de Polchinski e de Green, Schwartz, Witten. Então, depois de 1 ou 2 anos estudando este cordas, você pode começar a ler artigos que aparecem no arquivo e começar a fazer pesquisa. Tá, então, vou terminar assim. Bom, perguntas, comentários? Eu queria entender de onde que saiu que precisava de mais umas 6 dimensões, assim, vocês têm uma ideia do que elas podem influenciar? Tá, então a razão, então o motivo para exigir essas 6 dimensões extras veio da consistência da teoria. Eu mencionei antes que quando você tem objetos estendidos é difícil provar que a teoria é causal, que ele preserva a invariância de Lorentz. Então, a necessidade para essas dimensões vem deste objeto estendido. Mas a ideia de ter dimensões extras é mais antiga. Ele veio bem antes da teoria de cordas e é uma maneira para unificar forças. Por exemplo, existem 2 físicos chamados Kaluza e Klein que usou uma teoria de gravitação em 5 dimensões para unificar eletromagnetismo e gravitação. Agora, eu acho que sua pergunta talvez supõe que existem dimensões extras, qual o significado dessas dimensões extras? Então, o significado é que uma partícula ou uma corda, existe a possibilidade de andar nas dimensões que nós conhecemos aqui, as 3 dimensões espaciais, mas existem outras dimensões em que ele pode andar. Então, se está andando nessas outras dimensões, por exemplo, pequenos aqui, não seria visto
usando experiências usuais. Então, por exemplo, se existem dimensões extras, você vai, fazendo o espalhamento de partículas, uma maneira para observar essas dimensões extras indiretamente é você faz uma experiência, espalha partículas e você descobre que tem alguma energia faltando. Então, você faz espalhamento de partículas e descobre que as partículas que saem da experiência têm energia menor do que as partículas que entraram. Essa seria evidência, por exemplo, para a possibilidade de que uma partícula saiu das dimensões que estamos observando e foi para outra dimensão. Então, esta é uma maneira, se chama energia faltando, que as pessoas indiretamente estão procurando essas dimensões extras nos aceleradores. Eu não sei se respondi sua pergunta. Não sei se quer mais detalhes. Eu só queria entender mesmo tipo, de onde saiu essas dimensões. Tipo, de onde saiu? O que quer dizer de onde saiu a ideia? Tá, então, a ideia é antiga. Quando você tem uma teoria de gravitação, é natural definir a teoria em qualquer dimensão. O eletromagnetismo também. Você pode definir com 3 dimensões de espaço, mas é fácil também definir em 5, 6, qualquer número de dimensões de espaço. Então, a ideia surgiu só porque existe a possibilidade. Agora, quando você faz isso, acontece que, em geral, você tem mais simetrias. Se tem mais dimensões, você tem mais simetrias. Por exemplo, em 4 dimensões, o grupo de Lorentz tem 6 parâmetros. Você tem as rotações e os boosts. Mas se você vai para mais dimensões, tem mais invariâncias de Lorentz, tem mais simetrias. Então, existe... quando você tem mais simetrias, a teoria pode ser melhor, ter comportamento mais interessante. Então, é uma troca. Obviamente, as teorias mais naturais seriam teorias com 4 dimensões de espaço-tempo. Mas existe a possibilidade de ter mais e os físicos investigam qualquer coisa que pode existir. O que seria esse comportamento mais interessante? Assim? Tá bom. Então, por exemplo, gravitação em 5 dimensões tem mais simetrias. Uma dessas simetrias pode estar relacionada com o eletromagnetismo. Então, você tem invariância de Lorentz, mas também tem mais uma dimensão. Então, por exemplo, se você tem movimento nessa dimensão adicional, então você tem, por exemplo, translações nos 4 dimensões mas tem mais uma 5ª dimensão, que você pode ter translações nessa 5ª dimensão. Agora, o eletromagnetismo também tem uma simetria, eu não sei se chama simetria U1 ou abeliano. Por exemplo, se você tem uma simetria, se você tem uma partícula com carga E, você pode ter uma simetria do fase, que ele transforma, por exemplo, a exponencial de IE multiplicado por algum parâmetro. Então, esta se chama transformação do gauge. Agora, nesta teoria de Kluter-Klein, a translação na 5ª dimensão é identificada com esta simetria do gauge. Então, a teoria em 5 dimensões inclui não somente a gravitação, a invariância de Lorentz de 4 dimensões, mas também inclui esta 5ª translação que está relacionada com o eletromagnetismo. Então, Kaluza e Klein tentou usar isso para unificar eletromagnetismo com gravitação. Então, esta era, ao menos, é a primeira vez que esta ideia de dimensões extras surgiu neste contexto. Então, esta foi em 1920. E Einstein também se interessou nisso. O número de 9 dimensões lá, você chegou por uma restrição matemática para ter uma regularização na teoria. Sim. Então, tudo bem. Isso aí é uma coisa, de certa forma, uma indicação. Agora, você enfrenta o problema da compactificação. Sim. Que existe um número arbitrário. Sim. Agora, para uma dada compactificação que você faz, digamos, escolha uma delas, você consegue calcular o espectro de massa correspondente àquela e, portanto, você poderia escolher várias compactificações que iam, de certa forma, dizendo que essas estariam falsas, que não condizem com a experiência? Sim. E mesmo assim existe um número muito grande ainda? Agora, os matemáticos são muito criativos. Então, existem várias maneiras para compactificar quando você tem 6 dimensões. Então,
Então, a variedade das compactificações é tão grande que, sim, existe muitas possibilidades ainda. Por exemplo, as compactificações mais simples, por exemplo, compactifica 6 círculos. Este podemos descartar já, porque este implicaria que a supersimetria não é quebrada e, por exemplo, teria muitas partículas que não foram observadas. Então, você tem que inventar compactificações mais complicadas. Mas, ainda assim, a maneira para complicar a compactificação é tão vasta que, sim, existe muitas possibilidades, a menos não está... Mas para uma compactificação específica, é possível fazer a conta até o final para aquela e achar as massas? Sim, para as compactificações, obviamente, mais simples. Sim. Então, por exemplo, eu falei 6 círculos. Este está no livro do Polchinski. Então, este você consegue identificar todos. Agora, quando você começa a complicar, obviamente, mais e mais complicado, mais e mais difícil calcular o espectro. Bom, aqui você falou basicamente de gravitação, né? Mas, assim, eu imagino que a teoria de cordas não tenha nascido para explicar a gravidade. Não está me ouvindo? Cordas não é o quê? Pode falar. Porque aqui, basicamente, você falou de gravitação. Sim. Mas eu imagino que teoria de cordas não tenha nascido para explicar a gravidade, porque senão você deveria se preocupar, basicamente, com a invariância de background, que é notória. Vamos voltar. E eu queria... Então, invariância do background é um problema se você quer discutir a gravitação quântica no nível não perturbativo. Invariância do background não é uma dificuldade se sua motivação é só descrever no nível perturbativo. Você tem que escolher um background. Então, o problema da gravitação quântica que eu introduzi aqui é um problema perturbativo. Então, tem várias pessoas estudando gravitação quântica que não usam o modelo de cordas. Aí eu queria, talvez, até opinião pessoal sobre por que uma teoria que você tem que introduzir essas físicas novas, né, tem que introduzir supersimetria, dimensões extras, por que você disse que essa teoria não é exótica comparada a teorias, por exemplo, loop quantum gravity, que você, então, vamos loop quantum você gravity. simplesmente acredita... Então, o loop quantum gravity ele exige que o espaço é discreto. Então, não, acho que ele não exige que o espaço é discreto. Desculpa, você estudou o loop quantum gravity? Estudei. Você tem o Você tem... spin... Não, ele exige. Você tem eu vi várias aulas sobre isso, então, ao menos esta parte eu sei. Você tem o spin, como chama? Spin chains, ou spin networks. Os spin networks são pontos discretos. A área é discreta. É um número inteiro. Como que não pode ser discreto se é número inteiro? Bom, tudo bem. Depois talvez a gente converse mais. Não, mas acho que esse é um ponto importante. Então, o loop quantum gravity começa como qualquer teoria de gauge, que é você escreve os vínculos e você define os brackets de Poisson e depois você encontra o problema de divergências. E quando você tenta fazer o ordenamento normal. E nesse momento, eles radicalizam. Eles falam que agora eu vou introduzir o conceito de spin network, onde meu espaço-tempo não é mais espaço-tempo, mas eu tenho esta rede que eu vou definir. Então, eu defino meu rede e trabalho com isso. E agora não estou mais preocupado com divergências quânticas, porque não tenho mais a liberdade, não tenho mais espaço-tempo contínuo. Então, não tenho mais problema de divergências, porque não existe possibilidade de continuamente ir de duas partículas se aproximam, porque ele está fixo na rede. Eu acho que você está falando de triangulação, e não exatamente do que... Mas tudo bem. Tá, então esse é meu entendimento de loop quantum gravity. Então, no começo é completamente convencional, mas depois, no momento que você tem que tratar essas divergências, eles mudam no esquema e vai para outro esquema, que para mim é radical. Então, minha motivação para estudar isso é a gravitação quântica. Realmente...
Não, mas tudo bem, mas uma pergunta mais básica, então, a origem da teoria de cordas. Eu queria saber como a teoria começou. Certamente ela não começou para explicar tudo, como ela tenta explicar hoje, né? Deve ter começado Então, para explicar. qual é a origem? Então, essa é uma boa pergunta, que eu não entrei nesse assunto. Então, a origem vem de tentar entender a força forte. Então, a ideia era que a teoria de cordas, estas partículas aqui, descreveria os hadrons. Então, antes que a teoria de cromodinâmica quântica, as pessoas queriam entender o espalhamento dos hadrons. E a teoria de cordas foi desenvolvida para isso. E depois foi descoberto, sem querer, que uma das partículas que vem das ressonâncias de cordas é uma partícula de spin 2, que é o graviton. Então, ele realmente descreve não somente este força forte, mas também o gravitação. E, no mesmo momento, foi entendido também que exige mais dimensões de espaço. Então, as pessoas que queriam entender o espalhamento do hadrons não queriam saber de dimensões extras. Então, eles estudaram cromodinâmica quântica. Mas, obviamente, as pessoas que queriam entender a gravitação quântica, eles ficaram com essa teoria aqui. A parte experimental que rondou quase toda a palestra, pelo que eu percebi, o problema é de escala da natureza, né, de 10 a menos 33 centímetros. E você pegou, na teoria de corda, definiu um ente, que você chamou de corda, que é dessa dimensão, dessa ordem, pelo menos, supostamente mensurável. Então, quer dizer que qualquer pessoa que for, digamos, querer explicar alguma coisa nessa ordem de grandeza, que tiver que trabalhar com algum ente dessa ordem de grandeza, está fadado a responder essas perguntas indigestas, experimentais, assim? Sim, então, a sua pergunta é como que você vai testar uma teoria que exige este comprimento? Se realmente é tão difícil testar, entendeu? Qualquer coisa que eu for fazer nessa área, eu vou ter esse tipo de problema e vai vir alguém falar e coisa do tipo. Então, o único jeito... Então, tem duas possibilidades. Então, uma possibilidade é que a teoria vai prever vai prever algum resultado para energias mais baixas. Então, a teoria de cordas faz isso, mas não de uma maneira talvez tão precisa que as pessoas gostariam. Ele prevê supersimetria, mas não prevê a energia que vai ser quebrada. Então, se nós observamos supersimetria no acelerador, esta vai ser evidência a favor da teoria, mas, obviamente, não vai ser a comprovação da teoria. Então quando você faz... Então, uma maneira para construir teorias novas, como eu já mencionei, você tenta achar problemas com as teorias já existentes. E você tenta resolver os problemas construindo uma nova teoria. E se você tem intuição suficientemente boa, esta nova teoria vai ser útil. Agora, na teoria de cordas, eu já mencionei algumas aplicações que indicam que a teoria é útil. Eu já tinha várias aplicações para matemática, já ganhou medalha de Fields baseado em trabalho baseado em cordas também. Recentemente tem aplicações para outras áreas, por exemplo, íons pesados e matéria condensada. Então, esta é uma maneira para utilizar uma teoria que não pode testar diretamente, que ele tem aplicações para outras áreas. A matemática funciona assim faz 500 anos. Você pergunta para um matemático, por que você está estudando esse problema de geometria? Qual é o interesse dessa teoria de geometria? Ele fala, eu estou estudando porque eu acho interessante. Então, as pessoas que estudam cordas têm a mesma resposta. Eles estão estudando isso porque eles acham que tem coisas dentro dessa teoria que vão ser importantes. Certo, mas é uma coisa inerente de qualquer teoria, né? Não só da teoria de Não, cordas. algumas teorias não tinham nenhuma utilidade. Algumas teorias pessoas estudam por 20 anos, 40 anos, que não chegou a nada. Então, não são todas as teorias que são iguais. Matemática também. Tem alguns matemáticos que trabalham, e não chega a nada. Então, não são todos iguais. Eu não sei nada disso, mas, ao meu ver, o que eu... De matemática você sabe alguma coisa. Um pouquinho. Então, algumas áreas de matemáticas chegaram. Você tem cálculo, você tem geometria, você tem topologia. Eles chegaram a alguma coisa que foram úteis. Que por alguma razão você estudou. Se não está interessado em matemática, você aprendeu essas coisas. Não, o que eu quero dizer é que a única forma de um dia, talvez, você conseguir o que as pessoas
que a grande maioria das pessoas que questionam a teoria de cordas querem, seria você conseguir definir alguma coisa numa dimensão mensurável que dê informação nessa escala muito pequena, se realmente é. Não sei se é possível, claro que se soubessem. Tá bom, ainda não. Tá bom. Um físico. Então, tem duas maneiras para fazer física. Você faz física só porque você quer ter alguma aplicação que vai ser útil algum dia para a indústria, coisa assim. Essa é uma maneira para fazer física. Tem outra maneira que você quer entender o universo. Esta escala existe. O universo existe. Então, você pode perguntar, supõe que eu podia fazer uma experiência nessa escala. É interessante para um físico teórico, saber o que ia acontecer se eu podia fazer essa experiência. Agora, talvez nunca vai poder fazer a experiência, mas é interessante para ele, ao menos, fazer a pergunta. Supõe que eu podia fazer a experiência, o que vai acontecer? E se a resposta que ele chega não é consistente, então ele tem que mudar a teoria dele. Então, esta pergunta talvez não vai ter nenhuma aplicação para a indústria, mas um físico que quer entender o universo quer fazer essa pergunta. Então, isso, a teoria de cordas faz essa pergunta e dá uma resposta. E agora, você pode perguntar, a resposta é certa? Não sei, mas ao menos ele responde essa pergunta que é feita. Eu queria saber se a teoria de cordas ela tem algum paradoxo já dentro da sua... Quando ela surgiu, ela já surgiu com algum paradoxo. Tem essa dúvida. Tá. E um outro ponto é que eu não conheço teoria de cordas, eu estou assistindo a palestra aqui, eu sou aluno da graduação em física, mas não conheço. E assistindo um documentário da BBC, os físicos, acho que da Inglaterra, comentando teoria de cordas, acho que eles falam alguma coisa sobre a possibilidade de se criar um universo em laboratório. Queria saber, eu como leigo, queria saber se você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, ou se isso é... Tá, eu vou fazer um comentário que é minha opinião pessoal, que é difícil transmitir a física teórica da fronteira de física num programa de televisão para leigos. É difícil. E especialmente quando é feito por jornalistas que não conhecem ciência. Então, existe um paradoxo, um problema, porque eles querem atrair a audiência e eles querem também falar alguma coisa de ciência. E, de vez em quando, não conseguem fazer os dois. E eles descartam a ciência e vai para atrair a audiência. E a teoria de cordas sofre disso, que tem muita popularização desta coisa, porque é uma coisa de imaginação. Então, essa coisa de universos múltiplos e coisas assim, eu não acho muito útil. Então, esta parte, eu não vi esse documentário e não posso comentar, mas, obviamente, tinha vários outros programas que eu assisti que não gostei. Então, este é um problema, porque é uma área de ciência que, eu já falei, para estudar essa teoria, você tem que primeiro entender a teoria quântica de campos e realidade geral. E os leigos não conhecem essas coisas. Tá, agora, a pergunta de paradoxo é interessante. Então, existem várias maneiras onde essa teoria podia ter falhado. Então, uma maneira para testar uma teoria é se ele é consistente com ele mesmo. E eu já mencionei uma maneira que a teoria possivelmente falhar, é que ele quebra invariância de Lorentz. E você exige essas dimensões extras exatamente para corrigir, para não encontrar este paradoxo. Então, existem várias outras contradições possíveis que a teoria evita. Então, esta é uma maneira para ver que a teoria realmente é interessante, é porque ele evita todos esses paradoxos. Então, eu não conheço nenhum paradoxo para a teoria. Então, eu não sei se você ouviu falar. Então, internamente, ele é consistente. É muito difícil satisfazer este critério. E esta é uma razão porque a maior parte dos físicos teóricos estão interessados nessa teoria. Eu tenho algumas perguntas, não sei se dá tempo de fazer. Primeira é sobre o vácuo. Você falou... Eu tenho um conceito de vácuo ainda do... Tipo, vácuo é a ausência de matéria, né? Você falou de vácuo como uma função mais baixa, né?
Eu queria entender um pouco isso. Tá, vamos um por um. Então, o vácuo não é ausência de matéria, porque eu falei que ele pode produzir partículas e antipartículas, mas é o estado de energia mais baixo. Então, ele é o estado sem excitações, se você quer falar assim. Então, é a definição que os físicos usam para o vácuo. Um filósofo talvez vai usar outra definição, mas os físicos usam essa definição. É o estado de energia mais baixo. Então, a ausência de matéria não existe. Assim, Não é porque está sempre flutuando, produzindo matéria e antimatéria. Então, não é ausência de matéria. Então, o vácuo, se, por exemplo, você tem uma máquina que vai medir essas partículas, ele vai medir partículas num vácuo. É só que por causa dessas flutuações. Você já fez curso de graduação de física? Não? Eu sou engenheiro mecânico. Tá, então, o exemplo mais simples para fazer uma analogia seria o oscilador harmônico, mas o oscilador harmônico tem o estado... Suponha que você tem um potencial que é na forma que ele tem um mínimo aqui. Então, você pode imaginar que a partícula fica no mínimo e nunca oscila. Mas quando você introduz mecânica quântica, você descobre que se ele fica somente na mínima e não oscila, a energia não é mais baixa. A energia mais baixa é se ela está flutuando um pouco sobre o mínimo. Então, no mesmo sentido, o vácuo, você tem flutuações. Ele não está, ele tem partículas e antipartículas. Não sei se isso ajuda. E sobre a matéria ser sempre, a massa ser sempre positiva? Sim. Até da antimatéria também? A massa antimatéria também tem massa positiva. Então, não existe objetos com massas negativas. É por causa do que eu respondi antes. As interações de gravitação sempre estão com massas positivas. Haveria alguma interpretação macroscópica da existência dessas dimensões extras? Tá, então, quando você fala macroscópico, você fala em alguma escala que você consegue visualizar. Então, a palavra macroscópica é a chave. Então, se a dimensão se o tamanho da dimensão extra fosse menor do tamanho que você está chamando macroscópico, a resposta é não. Então, porque seria microscópico. Então, somente se o tamanho tamanho da dimensão extra fosse do mesmo tamanho como o comprimento da onda da luz que você está usando na sua experiência, você pode chamar ele macroscópico. Então, provavelmente o tamanho dessas dimensões extras seria microscópico, porque você precisaria, por exemplo, aceleradores ou alguma coisa com energia muito alta para poder observar. Então, eu já dei uma possibilidade que seria energia faltando. Eu não sei se você chama isso macroscópico ou microscópico, mas se você faz uma experiência, você descobre que a energia que sai não é igual à energia que entra. Essa seria uma implicação dessas dimensões extras. Você falou que seria uma teoria de tudo porque unifica todas as forças. Como é que fica isso com essas coisas escuras, matéria escura, assim por diante, que tem uma adicional essa perspectiva de como é que fica essa teoria de corda? Então, vamos voltar para a mesma pergunta. No momento que eles descobrem evidências para a física além do modelo padrão, por exemplo, matéria escura, etc., já temos evidências vindo de coisas cosmológicas, nós podemos perguntar, este cabe dentro da teoria? Então, a teoria de cordas tem partículas além das partículas do modelo padrão. Então, existem partículas chamadas axions, que são fáceis, muitas dessas compactificações produzem esses axions. Então, uma possibilidade seria que as partículas adicionais que são necessárias na teoria de cordas são responsáveis para essa matéria escura. Mas eu estaria mentindo se eu falar para você que a teoria de cordas prevê que a matéria escura seria esse tipo de partícula. Mas tem muitas pessoas trabalhando, por exemplo, você pega uma compactificação e você prevê quais partículas e
Então, existem artigos, centenas de artigos escritos sobre, por exemplo, matéria escura vem disso, vem da Terra, vem daquele. Mas, obviamente, quando temos mais evidência para qual partícula é responsável por matéria escura, podemos ver se é natural ou não. Eu não sou especialista nisso, então não posso dizer mais detalhes. Por que essas dimensões extras seriam microscópicas e não enormes? Tá. Então, uma pergunta natural é o que determina o tamanho da compactificação? Então, você pode ter compactificações que são estáveis, que quando você... Então, todo o jogo é construir o vácuo, o estado de energia mais baixo. Então, este vai determinar a compactificação. Então, você está procurando a compactificação que seria mais estável. E você está perguntando qual o tamanho da compactificação que seria mais estável. Se você aumenta o tamanho, seria mais estável ou menos estável? Teria mais energia ou menos energia? E a resposta mais provável é que o tamanho mais estável seria o tamanho onde os efeitos de gravitação quânticos começam a ser relevantes. Porque a coisa que vai estabilizar o tamanho são os efeitos de gravitação quântica. Então, o tamanho natural para essas compactificações seria o tamanho do Planck, constante de Planck. Mas existem pessoas considerando a possibilidade que os tamanhos fossem grandes. Por exemplo, se fossem do tamanho de 1 milímetro, seria possível ver eles nos aceleradores do Genebra. Então, não está descartado que o tamanho é grande, mas o tamanho mais natural seria o tamanho da escala do Planck. Mas a pergunta é boa, não existe nenhum obstáculo para ele ser grande. Obviamente, não pode ser tão grande que já foram observados. Mas eu penso assim, do tamanho maior que galáxias, eu penso muito grande. Se fosse muito grande, ela já teria sido observada. Então, podemos descartar ela só porque não observamos ainda. Então, existem vínculos vindos de experiências. Bom, se a gente não tem mais perguntas, então vamos para aqui agradecer o professor Natan Berkowitz por essa palestra.